Não tenham medo. Agora chegou o momento de eu compartilhar 5 dicas com vocês para dominarem o francês e sair do bonjour, ça va eterno, ok? Vamos falar plus que bonjour, d'accord? Então, a primeira dica é dividir para conquistar. Como assim dividir para conquistar? Então, uma vez numa aula de história, a professora ela disse que os colonizadores, quando eles queriam determinada região, determinada terra, era exatamente isso que eles faziam. Então, eles dividiam o povo, misturavam com outro povo, ou seja, era uma mistura de etnias que daí dava conflitos e eles iam lá e conquistavam a terra. É exatamente isso que vocês vão fazer com o francês. Vocês vão pegar as 4 competências, que é fala, audição, escrita e leitura. E vocês vão dividir isso durante a semana de vocês. Por quê? Porque não há necessidade de vocês pegarem tudo e tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Não, gente, vamos com calma, vamos respirar, vamos dividir. Durante a manhã eu vou estudar a fala. Mas eu ainda não sei falar. Não tem problema, porque existem diálogos na internet que você pode pesquisar e ir treinando. Depois você vai pegar também um textinho, pequeno que seja, e bora lá escrever esse texto, copiar ele. Vamos colocar essa mão para mexer aí. E depois o que eu faço? Depois a gente vai treinar cada uma das competências de pouquinho em pouquinho. Tá bom? Não se preocupem, vocês não precisam falar o francês em um dia. Não precisam. Mas eu quero fazer uma prova, eu quero fazer o DELF. Eu quero viajar, não tem problema. Agora, se você encher a sua mente de um monte de coisas, tudo de uma vez, você vai se sobrecarregar e não vai aprender nada. Então, a primeira dica é dividir para conquistar. Eu vou dividir o meu tempo de estudo em competências e cada dia eu estudo um pouco de cada coisa. Pode ser de manhã um pouco, à tarde, depois à noite, pode ser, mas não tentem fazer tudo ao mesmo tempo. Segunda dica, galera, não tenham medo. Não tenham medo. Muitos alunos, eles querem treinar a conversação do francês exatamente porque eles têm medo de falar em francês. Então, eles preferem treinar com um professor ou com alguém que seja da mesma língua que eles, para depois não fazer feio. Mas, gente, vocês não podem ter medo do depois, tá? Desde agora, vocês não podem ter medo do depois. Quando eu estiver num país francófono, quando eu estiver diante de um francês, o que eu vou falar? Não, gente, o medo, vocês precisam já trabalhar ele agora. Vocês precisam já anular ele agora. Não tenham medo de falar, porque é errando que a gente aprende. Quando eu estava aprendendo francês, eu não tinha medo de errar. Eu tentava. E o bom de você tentar é que o nativo, ele vai te corrigir, tá? É muito importante isso, porque quando ele te corrige, você aprende. Por exemplo, as crianças. Vai lá, quer colocar o dedinho na tomada. E os pais dizem, não coloca o dedinho na tomada. E a criança quer colocar o dedinho na tomada. Daí o que acontece? Os pais viram e ela vai lá e coloca o dedinho na tomada e choque. Ela errou. Ela fez algo errado? Sim, mas ela aprendeu. Ou seja, a correção, ela sempre vai nos ensinar. Então a gente não pode ter medo de correção. Errou, alguém vai corrigir e com essa correção você vai aprender. Então não tenham medo de falar o francês, tá? Outra coisa, vocês nunca vão falar como um francês, exatamente porque a nossa língua é completamente diferente. Então nós sempre vamos ter o sotaque de estrangeiro, o sotaque do gringo. Mas
O importante é que vocês sejam compreendidos, tá? Então, não tenham medo de falar. Falem, porque é falando que vocês vão aprender o francês. Então, falem o francês, tá bom? Próxima dica é: sejam loucos, ok? Vocês precisam ser loucos para aprender o francês. Tá, Camila, mas como assim? Como é que eu tenho que ser louco? Calma, gente, de um jeito bem suave. Sabe quando você fica cantando no banheiro e você acha que tá cantando em inglês, mas na verdade está cantando na sua própria língua? É mais ou menos isso que vocês devem fazer com o francês. Pega aquela música que você gosta bastante e vai tentando cantar ela. Canta na sua própria língua no começo, não tem problema. Mas aí depois, com o tempo, vai cantando em francês de verdade. Mas é interessante você fazer isso porque você também vai aprender com essa loucura. Outra coisa, tem muita gente que ama falar sozinha. Na verdade, assim, ó, eu não conheço pessoas que não falem sozinhas. Todo mundo na vida já falou sozinho, ou vive falando sozinho. Então, fale sozinho com você em francês. Vai na frente do espelho e começa a se apresentar. Je m'appelle. Salut. Au revoir. Faz isso. E é importante também você fazer isso por causa da musculatura, ok? Musculatura, a forma como nós falamos, o português ele é diferente. Ele exige que determinados músculos trabalhem. E no francês, já exige que outros músculos do nosso rosto trabalhem. Então é importante que você fale na frente do espelho também para você treinar essa questão da musculatura. Eu vou falar salut e não salut, ok? Então treine na frente do espelho, cantem sozinho em francês, façam a sua própria versão do francês, não interessa, mas sejam loucos no francês. Quarta dica é uma dica assim, ó, que vocês devem estar carecas de ouvir, que é a dica do não desista. Não desista. Daí vocês falam, ah, grande coisa. Grande coisa, mas eu tô te vendo aí desistindo ó, várias vezes. Tá quantos anos aí querendo aprender o francês e ainda não aprendeu? Por quê? Porque desistiu. Então, ao mesmo tempo que é uma dica que a gente tá careca de ouvir, é uma coisa que a gente vive fazendo na nossa vida, né? Desistindo. Então vamos lá, aqui ó, tô falando de novo pra você. Não desista. Continue, tá bom? Persista no seu sonho. É o seu sonho. Se o francês é o teu sonho, então não é uma opção desistir. É o seu sonho ele deve ser uma prioridade. O francês, ele precisa ser a prioridade da sua vida. É só assim que você vai aprender ele, tá? Então, não desista. Estude. Não tô conseguindo, não tá dando, insista mais um pouco. E, enfim, a nossa quinta dica é o acredite em você. Não adianta você ter excelentes professores. Não adianta você ter livros caros e muito bons. Não adianta você ir fazer um intercâmbio na França. Não adianta uma viagem. Não adianta, gente. Se você não acreditar em ti. Você precisa primeiro acreditar que você vai aprender. E aí você vai aprender. Por quê? Porque você vai se esforçar para isso. Você vai dar o máximo para isso. Então, primeiro, acredite. Acredite que você é realmente capaz. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, não é do nada. Nós vamos dar a primeira pedalada, a gente provavelmente vai cair, mas aí a gente vai guardar a bicicleta? Não, a gente pega ela de novo e tenta de novo e cai de novo. No começo vai ter aquela bicicleta com rodinhas, ótimo, né? A gente precisa, mas uma hora as rodinhas elas precisam sair. E assim também é no francês. Vocês vão ter o professor no começo, vocês vão ter os livros no começo, mas uma hora vocês vão começar a falar naturalmente. Só que antes de surgir isso, antes de você começar a falar o natural, você precisa primeiro acreditar que você é capaz. Você acreditou que era capaz de andar de bicicleta?
Ótimo! Agora acredite que você é capaz de falar o francês. Tá? São duas comparações que a gente pensa, como assim? Nada a ver? Não, que nada a ver, tudo a ver, tá? Porque tá em você, tá aí dentro de você. O francês, ele tá em você. Você só precisa fazer isso fluir. Você só precisa acreditar que você é capaz, acredite no seu potencial. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous?